Olá, caros alunos e professores. Aqui é Antônio Carlos, professor da Rede Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, e nesse vídeo eu vou comentar os conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 7º ano do ensino fundamental. Pessoal, se inscrevam no meu canal, ative o sininho da notificação, deixe sua curtida e também o seu comentário com a sua dúvida se você tiver. Isso ajuda muito no crescimento do canal e também me dá motivação para continuar produzindo conteúdos como esse para vocês. Vou pedir também para você compartilhar esse vídeo para seus colegas, para que possamos levar essas informações ao máximo de estudantes em Minas Gerais. E assim, eles conseguirão entregar as atividades para seus professores e garantirão a sua aprovação. Para essa terceira semana, a unidade temática a ser estudada será Conexões e Escalas. O objeto de conhecimento, características da população brasileira. E a habilidade desta aula será analisar a distribuição territorial da população brasileira, considerando a diversidade étnico-cultural, indígena, africana, europeia e asiática, assim como os aspectos de renda, sexo e idade nas regiões brasileiras. E nós temos com esta aula alguns conteúdos relacionados, como censo demográfico, que é o acesso à moradia, saneamento básico, educação e renda. Nós temos ainda setores da economia, primário, secundário e terciário, os setores da economia em relação ao trabalho e também as pirâmides etárias, especificamente a transição demográfica. E só lembrando que nós temos com esta aula também algumas habilidades e conteúdos interdisciplinares, com outros componentes curriculares, que nesse caso corresponde à história, onde vocês também serão capazes de analisar, com base em documentos históricos, diferentes interpretações sobre as dinâmicas das sociedades americanas no período colonial, bem como analisar a formação histórico-geográfica do território da América Portuguesa por meio de mapas históricos. Bom, o tema da aula de hoje será participação das mulheres no censo demográfico e no mercado de trabalho. Com esta aula, caro estudante e cara estudante, vocês verão que no Brasil existem mais mulheres do que homens, como foi estudado na segunda semana do PET volume 3, e como essas mulheres estão conquistando cada vez mais o mercado de trabalho. Então, antes de mais nada, vamos a alguns conceitos importantes em relação a essa divisão de gênero no país, mais mulheres do que homens. Bom, além das faixas etárias, uma pirâmide etária, ou também chamada de pirâmide de idades, também fornece informações das proporções de gênero em cada faixa. Nós temos um lado do gráfico que representa as pessoas do sexo masculino e do outro lado o sexo feminino. Então, nós temos a pirâmide etária, que vai explicitar as informações relacionadas à quantidade de pessoas, a faixa etária, mas também o gênero. E nesse sentido que nós vamos desdobrar os nossos estudos a partir de agora. De acordo com os resultados dos últimos censos, também chamado de recenseamento demográfico do Brasil, que o último foi realizado em 2010, o número de mulheres é ligeiramente superior ao dos homens, cerca de 93,7 milhões de pessoas do sexo feminino, que corresponde a 51% da população total. E nós temos apenas 93,4 milhões de pessoas do sexo masculino, correspondente então a 49% da população total. A taxa de mortalidade é um pouco superior ao dos homens, decorrendo daí uma vida média bem maior para o sexo feminino, aproximadamente 4 anos a mais em relação aos homens, que é muito comum em relação aos outros países do mundo, por vários motivos que nós vamos entender um pouquinho mais adiante. Portanto, podemos dizer que a mulher vive mais, com a taxa de expectativa de vida bem superior ao dos homens. E essa proporção entre os dois sexos irão variar de acordo com a região do país. Geralmente, nas áreas de imigração, que são aquelas áreas que estão recebendo novos contingentes populacionais,
pelas migrações internas, como por exemplo Rondônia, Mato Grosso, Roraima, a proporção de homens é superior à das mulheres, porque nessas áreas nós temos constantemente pessoas indo para a região buscar novas fontes de trabalho, e geralmente ali são trabalhos mais braçais que irão ser direcionados para o sexo masculino. E nas regiões de emigração, né, como por exemplo Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, a porcentagem de mulher é bem maior do que a média nacional e, consequentemente, bem maior do que a dos homens também. Vale ressaltar que essas diferenças ultrapassam o índice de 3 até 4% para mais ou para menos entre um sexo e o outro. Nesse caso aqui nós temos uma imagem que representa a pirâmide etária do país em 2010. Nós temos aqui do lado esquerdo, na cor azul, representando o sexo masculino, os homens. Do lado direito nós temos, na cor vermelha, as mulheres do sexo feminino. Portanto, nós temos aqui a distribuição da faixa etária por idade, também pelo gênero. E por gênero, nós temos aqui representando 49% de homens e 51% as mulheres. Portanto, podemos dizer claramente que no país tem uma predominância do sexo feminino superior ao sexo masculino. E as mulheres em relação ao mercado de trabalho? Bem, quanto ao trabalho remunerado, o trabalho executado em função de receber um salário ou uma remuneração em dinheiro, as mulheres ainda levam desvantagens em relação aos homens. No último censo, em 2010, cerca de 39 milhões de mulheres trabalhavam com atividades remuneradas. O número dos homens era de 53 milhões. Portanto, os homens ainda são superiores em relação ao trabalho. Trabalham mais, têm mais oportunidade de trabalho. Porém, a proporção de mulheres que exercem tarefas remuneradas, elas vêm aumentando muito nas últimas décadas. E provavelmente no censo de 2021, ou até mesmo 2030, deve-se atingir a igualdade em relação aos homens. E só lembrando que nesse ano 2020 nós teríamos mais um censo. Devido a essa pandemia do Covid-19, esse censo foi adiado para 2021. As razões que impelem para que a mulher chegue-se ao mercado de trabalho, por um lado, são as mesmas que determinam o aumento de adolescentes, e às vezes até mesmo crianças trabalhando no Brasil. Isso para completar a renda familiar. E muitas das vezes a mulher, ela encabeça aí a família por causa do desemprego, até mesmo a ausência do homem dentro da participação familiar. Nesse sentido, obriga-se os adolescentes e as mulheres buscarem, então, trabalho e uma renda para sustentar suas famílias. Por outro lado, nós temos também que refletir na maior atuação das mulheres, objetivando a sua independência financeira, também buscando as mesmas oportunidades dos homens. Isso também se marca bem presente na nossa população brasileira. O fato de a participação feminina no mercado de trabalho ser ainda relativamente pequena, tendo em vista que ela corresponde a 51% da população nacional, isso não quer dizer que as mulheres geralmente trabalham menos do que os homens. Quantidade de trabalho, as horas trabalhadas especificamente. Muito pelo contrário, a mulher tem capacidade de desenvolver várias atividades ao mesmo tempo. E elas comumente realizam as atividades domésticas e muitas delas também realizam atividades fora de casa. Com isso, nós temos uma carga de trabalho bem superior ao dos homens, que muitas das vezes executam serviço fora de casa e, de certa forma, não executam tanto quanto as mulheres nas atividades domésticas. Para esse conceito, nós temos aí um termo bastante utilizado, que é a dupla jornada de trabalho, ou seja, a mulher que tem as atividades domésticas, os serviços de casa e também o serviço remunerado fora de casa, caracterizando então um trabalho dobrado. Nessa tabela, por exemplo, nós temos aí a participação das mulheres na força de trabalho, sendo que em 1940 correspondia aos homens 81% e às mulheres apenas 19%. Observamos aqui no final da tabela que a participação das mulheres no mercado de trabalho foi crescendo, chegando a atingir em 2010 43,5% de participação das mulheres na força de trabalho,
enquanto que a participação masculina tem diminuído de 81% para 56,5%. Caros estudantes e professores, esse foi o vídeo explicativo dos conteúdos apresentados no volume 4 do Plano de Estudo Tutorado para a terceira semana do 7º ano do ensino fundamental. Meu agradecimento por ter curtido e compartilhado esse vídeo. Meu forte abraço e meu muito obrigado.